Hoje eu quero compartilhar com você um tema muito importante que é o despertar, o choque de saber que o eu nunca existiu. Esse tema ele é muito importante porque muitas pessoas acreditam que são o eu, né? Uma outra palavra para o eu seria o ego. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa aprofundar nesse despertar, que é algo muito importante, né, nos dias de hoje. Se você então não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe uma pergunta, também deixe o like. O despertar, o choque de saber que o eu nunca existiu. Como eu falei anteriormente, esse eu a gente pode interpretar também como o ego. Quantas pessoas hoje acreditam ser esse ego, essa identidade que é, em última análise, ela é ilusória? Por quê? Porque é uma identidade criada. Tudo o que muitas vezes nós fazemos, nós interpretamos, né, como realmente como um personagem. O problema está no quê? A gente acredita ser o personagem. Então, quando esse despertar ele começa a aprofundar, a gente percebe que nós não somos esse eu, esse ego. Seria o quê? A mente consciente identificada. Geralmente, as pessoas dizem assim: eu sou isso, eu sou aquilo outro. Só que entenda que tudo o que a gente fala que é, na verdade, são coisas que nos falaram que somos. E na maioria das vezes são coisas negativas. Você não vai conseguir fazer isso, você é burro, você não faz nada direito, você é isso, você é aquilo. Então, nessa questão, as pessoas buscam o quê? O contrário disso. Buscam o quê? Ser aprovadas, buscam reconhecimento, buscam ser amadas. E tudo isso também é uma ilusão. É a ilusão do eu, a ilusão do ego. E isso as pessoas, em sua maioria, ficam nessa busca incessante. E quando conseguem isso, elas começam a ter outras coisas a serem buscadas. E isso fica como sendo, como se fala no popular, um saco furado, um saco vazio, que sempre buscando algo. Ou a pessoa busca em um lado positivo, como se fala, ou busca no lado negativo. Então, o que, que acontece? Esse eu, né, esse ego, esse eu, ele é ilusório. E o que realmente é a realidade? A realidade é o todo, é o ser. Então, tem uma tríade que é Sat, Chit, Ananda, que seria o quê? Sat seria o ser, seria a presença de Deus, a presença do todo, essa presença silenciosa e harmônica. Chit seria o quê? A consciência que tem o poder da expressão, da manifestação através da mente consciente nesse plano físico. E Ananda, que quer dizer bem-aventurança, que seria amor, alegria, bondade. Tudo isso são o quê? Atributos do ser, atributos de Deus. Todos nós, eu, você, todas as pessoas são esse Sat Chit Ananda. Porém, o que a gente viu no começo, a gente acredita que somos esse eu ilusório, que somos muitas vezes aquelas emoções, sentimentos, pensamentos intrusivos. Então, o pensamento aparece na tela da mente e nós acreditamos que somos o pensamento e saímos com eles, gerando o que? Um sentimento, gerando uma emoção. E essa emoção, esses sentimentos já estão gravados na nossa memória, desde a infância. Quando muitas vezes olhamos e vemos nossos pais brigando, ou pais substitutos, enfim, muitas vezes também os pais, por não terem o conhecimento que hoje está sendo passado, acabam muitas vezes colocando a pessoa para baixo, falando que você não vai conseguir nada, você é uma inútil, você é isso, você é aquilo. Olha, tem que ser dessa forma. Não, não pode. Então, é, quando a gente está na infância, a gente absorve tudo isso como sendo uma verdade real.
E isso é fixado na mente. Através do quê? Do forte impacto emocional, ou algo emocional. Então, existem três maneiras de se gravar alguma coisa. Algumas pessoas falam outra forma, mas, em essência, seria forte impacto emocional, repetição e associação. Então, quando é algo muito repetido, a gente acaba acreditando que aquilo é uma verdade, principalmente na nossa infância. Não é? Os pais, como são autoridade, né, naquele momento sobre nós acabamos acarretando muitas coisas que, na realidade, acaba afetando na nossa vida adulta. Então, tudo isso são crenças colocadas por esses três pilares. Mas a boa notícia é que também dá para tirar essas crenças, esses traumas, bloqueios, preconceitos, também com forte impacto emocional, repetição e associação. Então, quando a gente quer trocar algo, né, como se fala reprogramação, devemos o quê? Bater em cima dessas crenças quando elas aparecem na nossa mente e trocar de uma forma emocional. Então, existem várias ferramentas, né, terapias que conseguem fazer isso, tira aquele sentimento e coloca coisas mais interessantes para que a gente possa ter um up e depois ter um despertar profundo. A gente também pode fazer o quê? Algo que se fala muito na espiritualidade mais oriental, que é o net-net, ou seja, aparecer um pensamento, né? Como é que funciona isso? O todo, né? Deus, você também pode dizer dessa forma, ele é apenas uma tela branca, totalmente branca. E tudo está acontecendo, tudo que é externo está acontecendo. Então aparece um pensamento nessa tela, e se você se agarrar a esse pensamento, você está se identificando com ele. E aquilo fica fixo. Talvez seja um trauma, um paradigma, um preconceito, e você começa a vibrar isso. Você começa a vibrar esse sentimento daquele trauma, com aquela emoção. O nosso pensamento ele é elétrico e o nosso sentimento ele é magnético. Quando eu acredito nesse trauma, nesse bloqueio, nessa crença limitante, e eu sinto isso, porque o coração ele é 60 vezes mais forte do que o pensamento que ele é elétrico. Então isso cria o quê? Um campo eletro, pensamento, magnético, sentimento. E esse campo vai começar a atrair essas coisas. Por quê? Porque os pensamentos apenas passam na tela. E se você se identifica, começa a criar esse campo eletromagnético em você. Quando você deixa esses pensamentos passarem nessa tela, que é o todo, porque eles estão apenas acontecendo, ele se funde também nesse todo. Mas ele passou por você, ele passou na tela da sua mente. E você não se identificou com isso. E quando o eu ele começa a perceber que ele está perdendo o controle, que seria o ego, começa a acontecer o quê? Nós temos um choque de realidade. Que aquilo que antes eu acreditava que aquilo era eu, que aquele pensamento, então tem um pensamento que está passando na mente, é uma falta de perdão, e a pessoa fica remoendo. Então, aquele trauma, ele fixa nessa tela, e você mesmo está dando alimento para isso, que é o ego. Você fica dando alimento para isso vai criar o campo eletromagnético que vai atrair mais do mesmo, igual ou semelhante. Então, com ferramentas, né, de terapias, a ferramenta também mais espiritual, que seria eu não sou isso, eu não sou aquilo, que é o net-net dos orientais, que se fala bastante. Então, começamos a nos desvincular disso. A gente começa a se desidentificar disso. Essa mente consciente identificada, ela começa a ficar purificada. A própria Bíblia diz: renovai transformai pela renovação da vossa mente. E é isso, renovar a mente, purificar a mente. E essa mente consciente, ela vai, vamos colocar dessa forma, permitir que a consciência que sempre está se expressando, né, através do cheat, que é o conhecimento, para tirar o conhecimento conceitual, ele começa a brilhar e você vai apenas estar fluindo nesse fluxo. E onde o ego ele começa a ficar em choque, ele vai dizer que não é assim, que é dessa forma, que você está ficando louco e etc. Mas é o seu despertar que está se aprofundando.
Então, todas essas coisas, na realidade, são uma ilusão. Quando eu me identifico com isso, eu acredito ser real. Mas o real é o todo, é uma tela imensa, né? É uma metáfora, claro, é uma tela imensa, branca, totalmente branca. Não existe nada ali. Existe apenas aquilo que você intenciona quando você acredita em traumas, em bloqueios, em crenças, ou quando você acredita no que é melhor para você, que você deixa essa fluência prosseguir. Então, quando eu permito que essa consciência flua de mim, todos esses pensamentos, sentimentos, emoções negativas, pensamentos aleatórios, pensamentos intrusivos, coisas que dizem que você não vai conseguir, eles começam a se dissipar e você começa a ter um up, você começa a ter mais energia, mais fluência na vida. Então é assim que funciona. A vida ela é para ser vivida, vivenciada, para que você desfrute dessas coisas, para que você usufrua dessas coisas e não se identifique com isso. Todas as emoções, deixe passar, utilize as ferramentas de tirar todos esses pensamentos negativos, ruins, e coloque isso aí numa tela mais perfeita e harmônica, certo? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta, deixe aí o seu like, e aqui abaixo eu vou deixar 3 links aí essenciais, que é dos meus 2 e-books, mais um treinamento gravado, né, o Poder Espiritual. Também tenho ali o meu grupo do WhatsApp, para que a gente possa conversar também tudo sobre esses assuntos. E também aí uma consultoria estratégica, né? Algo aí que você gostaria de perguntar, algo que você queira mais aprofundado. Está aí, então, esses links. Então, um forte abraço e até mais.